Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa unidade número 9, a importância do comércio exterior e dos blocos econômicos. Eu sou a professora Renata e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então nós falamos de logística internacional na unidade anterior e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação do comércio. Nós já comentamos que o comércio entre os países acontece porque um país depende do outro. Nem sempre o país ele é autossuficiente, ele produz tudo aquilo que ele necessita. Então ele começa a fazer o quê? A comprar de outros países. Ao mesmo tempo, muitas vezes ele tem uma superprodução de algum produto e que o mercado interno dele não consegue consumir esse produto, né, nessa grande quantidade. Então ele vende o que está sobrando. Então, essa troca de mercadorias e serviços favorece o comércio internacional. Então, todos os países fazem negociação com outros países. E isso não é desde agora, né? Isso desde sempre aconteceu. Eu vou falar um pouquinho, antes de entrar nos outros assuntos, de como surgiu o comércio. Então, no passado, muito tempo atrás, antes de existir uma moeda física, né, onde você trocava a mercadoria pelo dinheiro, a gente passou por um período em que houve o escambo. O que é escambo, professora? Escambo é a troca de uma mercadoria por outra mercadoria, ou a troca de um serviço por outro serviço. E isso acontecia antigamente. Então, por exemplo, tinha uma fazenda, né, que produzia, por exemplo, muito leite, e ele trocava com outro vizinho, com a fazenda vizinha, que às vezes tinha uma produção muito grande de milho. Então se trocava o milho pelo leite. Isso era o que? Escambo. Não envolvia questão monetária, financeira, não envolvia dinheiro. Só que o que aconteceu? Começou a dar muito problema. Tinha gente que achava que o milho era de maior qualidade do que o leite, então tinha que ter uma troca, né, maior de leite. E aí virar aquela confusão. Até que surgiu a moeda. Então, as primeiras moedas surgiram quando as pessoas começaram a pegar metais, né, metais preciosos que tinham na época, e aí determinavam quanto mais difícil fosse encontrar aquela matéria-prima, mais cara ela seria. Então, começou a surgir moedas de ouro, de prata, de bronze, de lata, né? Todos os minérios que eles tinham disponíveis. E aí começou a trocar mercadorias por dinheiro. Então foi as primeiras trocas ali de dinheiro que aconteceu na sociedade, né, no início da nossa sociedade. Depois houve lá os seus avanços tecnológicos e aí essas moedas, né, passaram a ser de papel. E na nossa atualidade a gente tem a questão da moeda virtual. Então, por exemplo, como assim, professora, moeda virtual? Eu recebo um salário na minha conta, eu faço pagamento tudo com cartão, ou às vezes entro na conta e efetuo os pagamentos, e na verdade nenhum papel passou, né? Nenhum papel moeda, nenhum dinheiro passou exatamente pelas minhas mãos. Tudo foi feito de forma o quê? Eletrônica. Então eu não vi a cor do dinheiro, né? Utilizei, recebi, gastei, mas eu não toquei. Então, hoje a gente tem um progresso muito grande. No passado, se a gente lembrar daqueles filmes antigos, o pessoal carregava, né, bolsas com várias moedas e aquilo era pesado, era difícil. Se alguém tinha muito dinheiro, não conseguia transportar tudo de um lado para o outro. Tinha a questão do roubo também, que isso aí vem lá do passado. Então, a pessoa não tinha garantias nenhuma. E aí, com essa evolução, houve também a evolução na questão do transporte. E aí a gente vai comentar aqui das grandes navegações, onde as pessoas começaram a sair do seu local que moravam e começaram a explorar outros locais através da navegação. E ali eles encontravam outros povos, outros países, e aí fazia o quê? O comércio. Então eu te dou, ou te vendo, né, no caso, faço negociação com você desse produto que eu tenho em grande abundância e eu quero tal produto do seu. E aí começou ali a influência do comércio internacional, onde os países começaram a ter essas relações de troca.
Depois veio a questão da globalização, o aumento das negociações entre um país e outro, e hoje tudo é muito mais prático. Até mesmo uma pessoa física, ela pode entrar na internet e adquirir um produto que vem lá de fora, ou ela pode oferecer um produto numa página de internet, alguém de fora comprar e ela enviar. Além dos produtos que a gente chama de infoprodutos, que são produtos, né, por exemplo, livros, que não são mais físicos, a gente não pega mais, mas são livros em PDF, livros em e-books, que são às vezes vendidos de um lado para o outro. Ou às vezes a questão da música, então não se compra mais um CD, né, nem um DVD, você faz o quê? Baixa aquela música, às vezes você paga um valor por ela e aí você tem acesso àquele conteúdo. Então isso a gente chama de infoproduto. É um produto que eu compro, faço pagamento e recebo ali na mesma hora, às vezes através do e-mail, das redes sociais ou de qualquer outra plataforma que eu estou fazendo essa negociação. Então olha como isso evoluiu, né? E aí a gente define aqui a questão do surgimento do comércio e aí a gente volta aqui na questão do desempenho do comércio internacional. Como é que se mede o desempenho de um país? Na aula anterior eu falei que o Brasil, numa escala, né, de ranking de exportação, ele é o 27º país que mais exporta no mundo todo. Na frente dele tem 26 outros países. Mas como é que eu consigo medir o desempenho internacional, né, envolvendo todos os outros? Então, a isso a gente chama de balança comercial. A balança comercial é uma forma de contabilizar tudo que é vendido, tudo que é comprado e verificar se o país está no saldo positivo ou saldo negativo. Então, quando eu vendo, eu recebo dinheiro, certo? Então, quanto mais um país exporta, quanto mais um país vende, ele vai ter o quê? Maior retorno financeiro. Vai entrar mais dinheiro no país, principalmente dólar. E aí, o que acontece? Essa balança tem uma variação. Estou vendendo mais do que comprando. E aí a gente chama de superávit comercial. Então, tá positivo. O saldo dessa balança tá positivo. Agora, quando um país importa, compra mais do que vende, a gente chama de déficit comercial. Então, significa que o país está comprando, o dinheiro dele está saindo, e aí ele tem o quê? Mais compras do que exportação, mais importação, né? E, consequentemente, ele tem uma redução financeira das reservas de dinheiro do seu país. Então, assim se mede a eficiência e o desempenho de comércio que o país tem mediante o comércio internacional. Então, quando um país ele já teve ali uma estabilidade, ele chegou num padrão em que ele produz muita coisa para o pessoal dentro do país consumir, e ele também compra, né, algumas que não tem, ele consegue manter um equilíbrio ali das finanças. Agora, existem países que são bem pequenininhos, então às vezes eles não conseguem ter tanta exportação, porque eles não têm espaço para produção, né, e eles não conseguem ter esse superávit. Então, o que eles vão ter? O déficit comercial. Então, eles vão comprar muito mais do que vender. Como a gente falou do comércio, né, e dessas negociações, como eu falei nas aulas anteriores também, às vezes essa negociação pode ser tranquila e às vezes não. Vai depender da cultura, vai depender do idioma, do país que eu estou fazendo a negociação. E aí, o que acontece? Conforme foi decorrendo esse comércio, começou a surgir tratados bilaterais. O que é um tratado bilateral? É um tratado entre dois países. Então, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é vizinho da Argentina, faz fronteira. Então, por exemplo, o governo brasileiro entrou em contato com o governo argentino e começou a tratar algumas negociações. Olha, por exemplo, se você reduzir o imposto para o meu café, eu reduzo o imposto do produto que eu compro de você. E aí eles começaram a fazer diversos acordos, tá? Relacionados principalmente à questão de taxas e impostos. Então, facilitou
para as empresas brasileiras negociarem com as empresas argentinas e aí ter um retorno, um lucro financeiro muito maior. Então, isso se chama tratado bilateral entre dois países. Em 1995, surgiu a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio. Então, é uma organização que regula todo o comércio que acontece no mundo inteiro. Até porque a gente sabe que cultura diferente, pessoas diferentes, tipos de negociação diferente, faz com que crie-se muita confusão. Então, às vezes, tem país que não cobra imposto da pessoa que está exportando, mas, ao mesmo tempo, ele tenta ali dar uma oportunidade para o exportador vender, só que, às vezes, essa redução brusca de imposto faz com que o preço desse país fique diferente lá fora. E aí ocorram algumas divergências. Tem país que acha que não é justo, né? Então, por exemplo, recentemente, o governo americano aumentou as taxas das importações do alumínio brasileiro, porque ele estava alegando que o Brasil estava fazendo alguma coisa para esse preço diminuir e, baseado nos preços dos outros países, isso estava acontecendo alguma coisa ilegal ali. Então, o que o governo americano fez? Aumentou a taxa. Então, se alguma empresa americana quiser comprar o alumínio brasileiro, ele vai ter que pagar um imposto muito maior. O que essa empresa americana vai fazer? Deixar de comprar o alumínio brasileiro e comprar um alumínio de um outro país. Então, esse tipo de situação acontece. E quem é que toma conta de tudo isso? Quem é que tenta deixar com que os conflitos eles deixem de existir? A Organização Mundial do Comércio. Então, ela tem esse papel de regular as transações de um país com o outro. Conforme as coisas foram acontecendo, conforme esse comércio foi aumentando, começou a surgir os chamados blocos econômicos. O que é um bloco? É um grupo de países que se reúnem para definir ali entre eles quais são as melhores taxas. Então, é como se eu estivesse pegando, vários amigos, reunindo e falando assim, olha, vamos fazer um churrasco? Então, vamos comprar algumas coisas e dividir esse valor entre a gente? E aí, esse bloco econômico é mais ou menos isso. Se a gente for comparar, é uma reunião de países que começam a fazer suas negociações e é a questão daquele ganha-ganha, Eu ganho de um lado, você ganha do outro. Vamos fazer parte desse grupo? E aí eles começam um grupo. O primeiro bloco econômico que surgiu foi o Benelux. Esse era o nome do bloco econômico. Que tinha como os países Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, esses países eram países, lá pro lado da Europa, e eles começaram a se reunir, e eles foram os que primeiro tomaram a decisão de vamos juntar o pessoal aqui que é vizinho e vamos definir o comércio entre a gente. Vamos facilitar o comércio entre nós. E aí esse grupo ele evoluiu, depois do passar dos anos, para a União Europeia. Então, você talvez já tenha ouvido falar no euro, que é uma moeda. É uma moeda da onde? Da União Europeia, que é uma reunião de 27 países, onde cada um deles tem livre acesso. Então, as pessoas circulam livremente entre esses países. Eles têm uma moeda própria, que é o euro. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem o real. Na Argentina, tem o peso. Mas, se de repente, o Brasil e a Argentina se juntassem, economicamente falando, eles poderiam estar criando uma moeda única para os dois países. Foi o que aconteceu com a União Europeia. Eles criaram o euro, que era o quê? Uma moeda única para os 27 países que faziam parte desse bloco econômico. Então, atualmente, a União Europeia é o bloco mais desenvolvido, tá? Porque tem um número maior ali de países, já tem uma certa organização em relação à moeda, em relação a transações do comércio, muito mais evoluídas que os outros blocos. A gente tem outros vários blocos, mas eu vou comentar aqui sobre o NAFTA. Então, o NAFTA é um bloco econômico que reúne Estados Unidos, México e Canadá. Então, esses 3 países se reuniram e definiram ali como é que seriam as taxas e os impostos que eles cobrariam uns dos outros.
facilitando o comércio entre eles. Se a gente perceber, os Estados Unidos faz fronteira com o Canadá de um lado e com o México do outro. Então, ele, por causa, né, dessa localização geográfica, ele facilita o comércio das empresas desses 3 países. O Brasil faz parte do Mercosul. Então, o Mercosul é um bloco econômico que envolve Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países vizinhos estão entrando também dentro desse bloco econômico para favorecer esse comércio mais da América do Sul. Então, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Argentina e eles facilitam esse comércio para quê? Para que as empresas, na verdade, né? Então, é um acordo, é um bloco, mas favorece as empresas desses países que têm um acesso mais facilitado ao comércio do país que faz parte do bloco econômico. Além desses, nós temos outros, como a ALAD também, que é um outro tipo de bloco econômico, e vários outros espalhados pelo mundo. Qual que é a vantagem e a desvantagem do bloco econômico? A vantagem é que você tem acesso mais fácil ao país vizinho, ao comércio do outro local. Então, você tem uma aproximação mais facilitada. Qual que é a desvantagem? A desvantagem, às vezes, é que o país mais forte economicamente acaba dominando ali as regras e, às vezes, favorecendo mais o seu país em questão. Então, essa seria, talvez, a desvantagem. Dentro desse comércio internacional, como eu falei, existe também a questão das barreiras, que podem ser barreiras tarifárias e não tarifárias. O que é tarifárias? De tarifa, de imposto, de taxa. Então, tem país, como eu acabei de falar, os Estados Unidos, que impõe uma taxa maior para outro país e não é para todos os produtos brasileiros, foi especificamente para o alumínio brasileiro. Então, ele criou o quê? Uma barreira, uma forma de que as empresas americanas não comprassem o alumínio brasileiro porque ele acredita que tem algum tipo de fraude. E aí, nessa situação, o governo brasileiro tem que entrar em ação para verificar com as empresas o que está acontecendo e realmente defender o seu ponto de vista, para fazer com que os Estados Unidos compreendam e abaixe novamente as tarifas. Então, se vocês perceberem, né, não é uma coisa assim tão simples, principalmente porque a gente está falando de várias culturas, de vários jeitos de negociar, e isso às vezes acaba pesando na questão, né, de você tentar vender alguma coisa para outra pessoa que ela não tem o interesse ou ela tem uma barreira que ela não consegue comprar esse produto seu, porque às vezes tem uma taxação muito alta. Eu lembro que alguns anos atrás, os Estados Unidos fez algo semelhante com a Cuba, com o país Cuba. Só que aí não foi só um produto, foram quase todos os produtos. Então, por exemplo, se o produto brasileiro ele tinha uma taxação de 10%, para o produto cubano era 110%. Então, era praticamente várias vezes mais, porque ele não queria que as empresas americanas tivessem nenhum tipo de envolvimento com as empresas de Cuba. Então, ele fez o quê? Criou barreiras para que esse tipo de negociação não acontecesse. Então, essa aula, resumindo, né, falou da importância do comércio internacional. Os países compram e vendem porque eles precisam das mercadorias e dos produtos uns dos outros. E falamos da questão do bloco econômico, que é uma forma de fortalecer o teu mercado para que as empresas do teu país consigam vender ou comprar das empresas vizinhas, fazendo com que se crie um grupo ali, né, um grupinho, onde vai favorecer a questão de taxas, na questão de pessoas, né, pessoas indo de um lugar para o outro, e isso é super interessante. Se você quiser aprender um pouco mais, leia o conteúdo lá da apostila, tome suas notas, tire suas dúvidas, porque com certeza isso vai te abrir a mente, né, para também negociar, não apenas no mercado interno, mas negociar com o mercado externo também. Então, te vejo na próxima unidade.